Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meus queridos, esse vídeo aqui é para fazer um esclarecimento. Eu tenho aqui no meu canal um, um irmão, não sei se ele está inscrito já, não sei, mas ele acompanha. E é o nosso irmão Regildo. Irmão Regildo, ele faz uns comentários como se a gente não tivesse conhecimento nenhum da Bíblia. Irmão Regildo, com todo respeito à sua opinião e à sua visão, mas eu quero te falar, irmão Regildo, eu não deveria falar isso, mas por respeito a você, e talvez você não saiba, eu tenho que falar esse vídeo aqui e mostrar para você. É porque no comentário seu, o senhor me disse que eu estou blasfemando, porque eu estou falando que a graça não existe. Eu acho que você não viu o vídeo direito, queridos. A graça em si, ela é eterna. O que eu falo nos vídeos sobre graça é que o tempo da graça terminou. O irmão, porventura, sabe definir o que é tempo no hebraico e também no grego? Eu não devia falar, queridos, meu querido, mas o irmão vê eu falando sobre alguma coisa de hebraico nos meus vídeos? Não, não é? Mas sabe quanto tempo eu estudei o hebraico? Durante 4 anos. Mas eu não uso hebraico nos meus vídeos. Mas toda vez que eu preciso falar no hebraico, eu anoto, eu faço aqui, né, uma anotação para que eu não venha esquecer. Tempo da graça, irmão Regildo. Tempo da graça é uma coisa. Graça em si é outra coisa. O favor imerecido não foi para eu e para você, querido. O favor imerecido de Deus foi para os judeus. Quando eu e o Senhor nascemos, nós já nascemos abençoados. Nós já nascemos justificados. Nós já nascemos com o nosso espírito já renovados em Deus. Eu vou mostrar para o senhor a prova de que o tempo da graça mencionado pelo apóstolo Paulo, ele terminou, querido. Agora, se o senhor acredita ou não, aí não é problema meu. Mas por que eu estou falando isso aqui? Para o irmão entender que quando o senhor fala que eu blasfemo, o senhor já prestou atenção que na época que o Espírito Santo atuava, a blasfêmia contra Deus, não é isso que o senhor pensa. Se o senhor continua dizendo, eu não sei se é senhor, não sei se o senhor é um rapaz, se é um coroa, porque no seu perfil não tem a foto. E eu não acho legal todo perfil de pessoas não ter a foto para ser identificado. Claro que tem perfil falso também. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, que quando a gente observa que a ação do Espírito Santo na época do primeiro século, a blasfêmia contra o Espírito Santo era quando as pessoas negavam a ação, a atuação do Espírito Santo de Deus, que era o único meio de Deus transformar as pessoas, era através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus, depois do juízo e depois que o reino foi estabelecido, ele não atua mais como antes. Você
pode achar que eu estou blasfemando de novo. Mas o que Jesus disse lá em Jerusalém para os discípulos? Eu vou subir e não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar outro consolador. Mas esse outro consolador, irmão Regildo, ele iria atuar até quando? Na ação, na obra redentora. Preste atenção. A ação do Espírito Santo era até que o juízo chegasse. O juízo chegou no ano 70. De lá para cá, quem habita no ser humano é o próprio Criador. O senhor vai encontrar isso em Apocalipse capítulo 21 e o Apocalipse capítulo 22. O reino de Deus estabelecido é Deus em nós. O senhor acha que o Espírito Santo é uma outra pessoa e é uma outra entidade que não seja o próprio Deus? Então, irmão, dá uma olhadinha, estuda todo o capítulo 11 de Isaías. Ou o senhor acha que o Espírito Santo só atuava no início ali do Novo Testamento, no primeiro século? Lembrando, irmão Regildo, Novo Testamento não é Mateus, Marcos, Lucas e João, não. Novo Testamento é a partir de Romanos. É a partir de Romanos. Mateus, Marcos, Lucas e João é livro histórico, não é evangelho, não. Enganaram você. Então, irmão Regildo, eu quero falar uma coisa para o irmão, com todo respeito e com todo carinho. Eu não estou aqui dizendo a você que você é alguém para ser menosprezado, não. Eu estou tentando colocar na sua cabeça que o que eu falo é que o tempo da graça, não é a graça em si, o tempo da graça terminou. Olha o que diz aqui. Deixa eu usar a Bíblia. Nem ia usar a Bíblia, mas eu vou usar. Eu vou usar a Bíblia. Regildo, antes de eu abrir a Bíblia, você está vendo esse livro aqui, ó? Viagem através da Bíblia, ó. Isso aqui, irmão Regildo, é uma fonte de informação que a gente, antes de colocar um vídeo, a gente tem que estudar bastante. Eu fiz 4 anos de hebraico bíblico porque eu precisava entender a Bíblia. Irmão Regildo, eu fiquei 45 anos no sistema religioso, achava que entendia a Bíblia e não entendia bolufas nenhuma. Eu nem sei se é bolufa, bolofa ou bolufas. Nada. Deixa eu mostrar para você, irmão Regildo, onde que Paulo disse que o tempo da graça terminou. Preste atenção nisso aqui. O irmão que é bom de Bíblia, não é ironia não, tá? É porque nos seus comentários eu vejo que o irmão gosta da Bíblia. Mas talvez essa parte aqui o irmão nunca leu. Tá bom, meu Regildo? Eu quero cultivar você, eu quero que você continue no canal. Eu quero que você continue colocando os seus comentários. Eu só não concordo com a sua posição com respeito a mim. Eu não sou isso que o senhor está dizendo, não. Eu só preciso conhecer um pouco melhor a minha vida. Eu me libertei do sistema religioso através da leitura da Bíblia do nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, que através dele eu fui entender que o tempo da graça realmente acabou na época de Paulo, e foi o próprio Paulo que mencionou isso. Não foi Geraldo Moraes que mencionou, não foi Cláudio Mendes, não foi Alberto Lírio, não foi, não. Quem está mencionando isso é a Bíblia. Dá uma olhadinha, irmão Regildo, em Romanos, no capítulo 10, o versículo 17 e o 18. Paulo que escreveu isso aqui, irmão Regildo, ó.
De sorte que a fé vem pelo ouvir, vírgula. Tem que respeitar a vírgula, ponto e vírgula, travessão, os parágrafos, o tempo verbal, a colocação verbal, o remetente, o destinatário, o vernáculo, a gramática, as regras. Tá bom, meu Agildo? Combinado? Paulo diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, dois pontos, ele mesmo vai explicar. Ele disse assim, ó, mas digo, não ouviram? Sim, por certo, porque por toda a terra saiu a voz deles. Deles quem? Dos pregadores. Deles. E as suas palavras até os confins do mundo. Agora, irmão Regildo, o versículo 19, o que o senhor tem que prestar atenção em mundo aqui, que esse mundo aqui não é, irmão Regildo, cosmos. No original hebraico, esse mundo aqui é aeon, no grego. Aeon, que quer dizer o quê? Era a terra habitada. Esse mundo aqui era aquele cenário para quem foi dada a ordem para pregar o evangelho em todo o mundo. Como que o evangelho seria pregado em todo o mundo se não tinha esse tanto de nação que tem hoje? Preste atenção, irmão, no versículo 18, no versículo 19. Mas digo, Israel não soube, tá vendo, irmão Regildo? Para quem que era a pregação do evangelho da época. Mas digo, Israel não soube? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Irmão Regildo, pelo amor que o Senhor tem a Deus. Essa é uma das maiores dificuldades dos alunos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Sabe qual é? A maior dificuldade dos alunos que estão iniciando os seus primeiros anos no colégio é essa dificuldade com a língua portuguesa. Tem aluno, irmão Regildo, na quinta, sexta série, nas escolas normais, que não conseguem fazer, sabe o quê? Isso aqui, ó, que Paulo explicou. A língua portuguesa é uma língua tão bonita, mas que ao mesmo tempo é tão difícil de alguém fazer uma interpretação de texto. Quantos alunos que estudam a língua portuguesa, mas não conseguem fazer uma interpretação de texto? O senhor pode ver nos TCC, o próprio Enem, as pessoas têm dificuldade de fazer uma interpretação de texto. E eu não sei se é o seu caso. Eu não sei. Mas Paulo estava dizendo aqui que o evangelho já tinha saído a todo povo, em todo mundo, até os confins do mundo. Esse confins do mundo, o irmão consegue identificar em que lugar que está? Eu vou ler para você. O mesmo confins do mundo que está em Romanos capítulo 10, ele está aqui, irmão Regildo, ó. Abre a sua Bíblia, irmão Regildo, no capítulo 2, no capítulo 1 de Atos. Aqui em Romanos 10, falado por Paulo. E aqui, ó,
em Atos capítulo 1, falado por Jesus. Agora o irmão vai entender que realmente por que o próprio Criador veio em busca de Paulo. Porque o evangelho, não o evangelho da graça que o Senhor diz que é hoje. Não. O evangelho do reino pregado por Jesus Cristo e o evangelho da graça em si, incircuncisão, foi pregado, irmão Regildo. Ele foi pregado. Mas era o tempo da graça. Talvez o irmão faz confusão com tempo da graça e graça. A graça, irmão Regildo, ela tem a sua multiforme. Ela tem a graça tem a sua multiforme, ou seja, as maneiras, formas da graça. Mas o tempo da graça em que Paulo estava inserido, esse tempo terminou. Preste atenção, meu Regildo. O que Jesus falou em Atos capítulo 1, o versículo 7 e o versículo 8. A mesma palavra, as mesmas palavras que está em Romanos capítulo 10, versículo 19. Está aqui, ó. Primeiro foi falada por Jesus em Atos capítulo 1, o versículo 7 e 8. Ele lhes diz, esse pronome aqui, ele está com E maiúsculo, porque se refere a Jesus. Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis, preste atenção, irmão Regildo, mas recebereis poder ao descer sobre vocês. Esse vós aqui, irmão Regildo, da segunda pessoa do plural, era uma referência a quem? A quem estava ali em Jerusalém, aguardando a promessa que eles receberiam o poder do Espírito Santo. A partir do momento que eles receberiam ou que recebessem o Espírito Santo, era para quê? Para que eles pudessem ser testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até, irmão Regildo, na nossa língua portuguesa, sabe o que significa? Espaço, tempo, limite. Até aos confins da terra. Mas esses confins da terra de Atos 1 e 8, Paulo estava dizendo aqui que esses confins da terra se referia ao quê? Versículo 18. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, porque toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Terra lá era a terra habitada, em Atos. Mundo aqui era o mundo habitado. Era o aion, não cosmos. Agora, eu vou ler também em Colossenses, capítulo 1, o versículo 23. Preste atenção aqui, já te dei duas provas. Já te dei Atos e já te dei Romanos. Agora é a terceira prova. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 23, irmão Regildo. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Agora presta atenção, meu Regildo, aqui, ó, o versículo 23. Eu li o 24, presta atenção no versículo 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, o qual foi pregado. Esse foi, irmão Regildo. Qual é o tempo verbal? É passado, presente ou futuro. Desde quando Paulo escreveu, ele já escreveu em qual tempo verbal? Já tinha escrevido no passado, irmão Regildo. Foi pregado a toda criatura que há, o verbo há, ele arremete para o tempo presente quando foi escrito. Mas eu não posso me referir a um verbo há de 2000 anos atrás como tempo presente. Eu tenho que referir a ele como tempo passado, que
toda a criatura que havia debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui ministro. Quem foi o ministro que foi selecionado para pregar o evangelho da graça ou da incircuncisão, irmão Regildo? Paulo está dizendo que foi ele. Sabe aonde o senhor vai ver essa confusão? Em Gálatas capítulo 1. O senhor leia Gálatas capítulo 1. Agora, irmão Regildo, agora o senhor entendeu que a graça em si, ela é eterna. Agora, o tempo da graça terminou quando Paulo terminou de pregar o evangelho da graça em todo o mundo. O evangelho que a igreja prega hoje, irmão Regildo, não é evangelho da graça, não é evangelho do reino, não é evangelho eterno. O evangelho que a igreja prega hoje é o evangelho da cifra, é o evangelho do medo, é o evangelho do terror, é o evangelho de... Ele é todo tipo de evangelho, menos evangelho da graça, nem do reino, nem eterno. Agora, irmão Regildo, finalizando, eu vou mostrar aqui para o meu querido irmão 2 Timóteo, capítulo 4, finalizando aqui, tá bom? Preste atenção, capítulo 4, essa aqui são uma das últimas palavras de Paulo. Capítulo 4, versículo 6 em diante. Quanto a mim, eu já estou sendo derramado como libação, ou seja, o ministério dele estava chegando ao final. É isso que quer dizer estas palavras, essa frase. E o tempo da minha partida, presta atenção na palavra tempo, irmão querido. Se Paulo diz que ele foi feito ministro daquele evangelho da graça, se ele disse isso, então, quando ele usa a palavra tempo da minha partida, ele está falando que ele não poderia deixar de pregar o evangelho da graça, da incircuncisão, antes da partida dele. Por que aqui o tempo da partida dele, ele está falando que está no final? Mas ele tem noção de que aquilo que foi feito, o chamado dele, ele terminou. Então presta atenção. O tempo da minha partida está próximo. Presta atenção nesse verbo aqui, irmão Regildo. Combati o bom combate. Ele não está dizendo não combati. Ele não está dizendo combaterei. Tenho que combater. Ele falou combati. O verbo combati também está no passado. O tempo verbal. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Acabei a carreira. Por quê? Porque lá em Colossenses, ele disse que ele pregou o evangelho que a ele foi confiado a todo mundo. Mas o mundo era o mundo habitado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Acabei a carreira. Sabe o que é esse acabei a carreira? O tempo da graça terminou. O tempo. Era o Kairos? Tempo? Sim. Era. O tempo. Para o irmão não ficar repetindo que eu estou falando coisa errada, quem disse primeiro foi Paulo. O tempo, ele diz, da minha partida está próximo. Paulo não está dizendo aqui, irmão Regildo, que ele vai morrer sem antes ter cumprido a missão dele, não. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Esse naquele dia era quando? O dia da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, ou era o dia do juízo? O juízo era a transição entre a graça e o evangelho eterno. Paulo achava que ele iria
receber a coroa da justiça, que coroa da justiça é o que era reconhecimento. Não era uma coroinha de louro, como os atletas gregos. Não era uma coroinha de prata, de ouro, de bronze. Não. Coroa da justiça, querido, é reconhecimento. Paulo diz, está me guardado não somente para mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E a vinda de Jesus se deu praticamente 2 anos e meio depois, 3 anos e meio da partida de Paulo. Que Paulo morreu meado ali de 68, 67, 68. E o juízo aconteceu no ano 70. Por um triz, Paulo alcançava o juízo. Mas foi da vontade do Criador que ele morresse antes do juízo. Mas Paulo achava que ele atravessaria o juízo. Fique na paz e Deus abençoe, irmão Gildo. Espero ter esclarecido. Tchau.